Oi, oi, minha gente, boa noite. Está no ar o Identidade Geral, seu programa de boas conversas, de grandes lições. É sempre um prazer muito grande receber você aqui na nossa sala, viu? Uma alegria saber que você está aí nos recebendo na sua casa também. É uma moral muito grande. Então, o meu muito obrigada pela sua companhia. Inclusive, essa é uma coisa que eu sempre falo aqui, que eu sempre reitero, que o Identidade não tem a menor graça se não for com você. Tudo aqui é pensado em você. Bom, a gente vai fazer aquela pausa bem rapidinha para a gente se preparar, receber aqui o nosso convidado de hoje, que tem uma história surpreendente. Só para você ter ideia, ontem completou 30 anos do massacre do Carandiru, em São Paulo. A ocasião alarmou o Brasil inteiro, o mundo inclusive, e marcou a história do sistema prisional brasileiro. Para falar sobre isso, a gente vai receber o Sidney Salles, que é egresso e estava no Carandiru quando tudo aconteceu. Não tem como você perder esse programa, minha gente. A gente volta em 30 segundinhos e eu, claro, espero você. Passava das 3 da tarde quando a PM invadiu o pavilhão 9. O ataque foi desfechado com a precisão militar, rápido e letal. A violência da ação não deu chance para a defesa. Embora tenha sobrado para todos, as baixas mais pesadas ocorreram no 3º e no 5º andar. Cerca de 30 minutos depois da ordenada invasão, nas galerias cheias de fumaça, ouviam-se os gritos: "Para, pelo amor de Deus, não é para matar, já chega, acabou, acabou." Uma depois da outra, as metralhadoras silenciaram. Esse é um trecho do livro Estação Carandiru, do autor e médico Drauzio Varela. O livro, na minha opinião, é um dos mais impactantes, que não tem intenção de dar juízo de valor sobre o sistema carcerário, viu? Mas que contém relatos de quem viveu de perto a realidade dos presídios brasileiros. Esse trecho se refere ao momento em que a polícia entra no Carandiru. No final do livro, Varela conta que morreram 111 homens no pavilhão 9, segundo a versão oficial. O livro diz também que, segundo a versão dos presos, mais de 250 pessoas morreram, contando os que saíram feridos e nunca retornaram à casa de detenção. Hoje o Identidade recebe aqui o Sidney Salles, que esteve no Carandiru, presenciou o massacre, testemunhou as mortes, ouviu o som das metralhadoras, do latido forte dos cães. Ele esteve lá quando tudo aconteceu e depois de 30 anos está aqui no Identidade Geral para nos contar sobre esse acontecimento e nos fazer refletir sobre as grandes lições, né, que o Carandiru traz, que tem a nos ensinar enquanto sociedade. Boa noite, seu Sidney. Muito obrigada pela sua participação, por ter topado. Seu Sidney mora distante aqui de Jacareí, teve que fazer uma longa viagem. A gente está com a bola cheia então, né? Eu que agradeço o convite e quero cumprimentar com uma boa noite todos os telespectadores. Boa noite. Olha, tem mais um trecho aqui que eu queria compartilhar com vocês desse livro Carandiru, do Drauzio, que é um trecho muito importante porque se refere à vida do seu Sidney, inclusive. Diz assim que quando os tiros calaram, caiu um silêncio de morte na galeria. Atrás do murinho, Dadá só pensava no desgosto da mãe e no arrependimento por não ter lido o Salmo 91. E aí, minutos depois, Dadá escutou os passos de Coturno. Quem está vivo, levanta, tira a roupa e sai pelado. E Dadá é você, né? Você teve, então, esse contato. Eu sei, eu já li o livro Carandiru, um livro super emocionante. E aí, antes desse trecho, o Drauzio conta que sua mãe estava ali em oração, deu o Salmo 91 para você ler, né? Uma semana antes daquele episódio, minha mãe havia ido no presídio e me levado uma carta do Salmo 91 e disse que era para me ler todos os dias, que ela tinha tido um sonho e que, obviamente, aconteceria alguma coisa que realmente causaria um transtorno no sonho dela. E aonde veio acontecer no dia 2 de outubro, aquele episódio, aquela carnificina, né, do massacre do Carandiru, onde oficialmente contaram 111 detentos, mas como nós trabalhávamos na faxina, acredito que foi aproximadamente mais de 250 pessoas. O Salmo 91, então, está marcado mesmo no coração, não tem como, né, seu Sidney? Não tem, eu trago ele como um exemplo de vida e como testemunho. E só voltando aqui um pouquinho uma linha do tempo, você foi preso quando você tinha 19 anos, né? Você foi pego em flagrante
com uma carga de um caminhão. Conta pra gente como foi. Aos meus 15 para 16 anos de idade, eu fazia muito acrobacia de frente da escola, empinando moto, dando zerinho, RL, cavalinho de pau, e isso foi chamando a atenção daquelas pessoas que ficavam ali, que já eram marginalizadas, e um abismo chamou outro abismo. E quando isso aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, na Zona Sul, próximo de Santo Amaro, Grajaú, Vila São José. E com isso eu entro para a criminalidade muito cedo, com meus 16 para 17 anos de idade, e aos 19 anos eu sou preso em flagrante no roubo de carga da Transdroga de Osasco, remédio que naquela ocasião era o AZT, que pessoas portadoras do HIV tomavam. E nós fomos levados, então, diretamente para o DEIC. Passado 30 dias, eu sou levado para o maior presídio da América Latina, Carandiru de São Paulo. E qual que era o contexto do Carandiru? Quando você soube que você ia para o Carandiru, como foi que você reagiu? Já existia, né, toda a fama do que acontecia dentro do Carandiru, como foi? Como eu era um réu primário, quando eu chego dentro do Carandiru, eu fico assustado, porque tinha aproximadamente 8 mil detentos, só no Pavilhão 9, 2.500. Então, fui logo recepcionado por algumas pessoas das quais já me conheciam e me levaram para a cela e começaram a me explicar como que era o convívio e a convivência naquele ambiente. Passado um ano privado de minha liberdade, eu sou convidado para trabalhar na faxina, para distribuir alimentação, que 3 dias trabalhado você tem a remuneração de 1 dia da sua pena. E com isso, passado aproximadamente quase 5 anos, eu recebo uma visita da minha mãe num domingo, e ela me traz aquela carta do Salmo 91, mas lia ocasionalmente, uma vez ou outra, mas quando passado uma semana, naquele dia 2 de outubro, houve uma rivalidade de 2 detentos, nós estávamos numa final de campeonato, e quando daqui a pouco os agentes penitenciários pedem que todos nós retornamos para dentro do Andares, e ali nós já vimos aquele montinho de pessoas correndo para lá e para cá, e era uma calamidade pública, né? Porque 20 agentes penitenciários para tomar conta de 2.500, você imagina que realmente não tinha nenhum tipo de estrutura e nem gestão daquelas pessoas que eram responsáveis. Inclusive a equipe da faxina, a equipe da cozinha também eram responsáveis por essa organização, não é? Justamente era eles que davam, bem dizer, a sobrevivência para os detentos, até mesmo um aconselhamento para aqueles réus primários que chegavam, que orientavam, conscientizavam como que era a maneira de sobreviver dentro daquele ambiente. Porque ali tudo você valia o que você pesava. Você acha que o fato de você ter feito parte da equipe da faxina também facilitou sua estadia por lá? No sentido de você ser protegido pelas pessoas? Sim, porque a faxina ele dizia que era, bem dizer, o coração da cadeia, era como, bem dizer, o Robin Hood. Era o protetor dos fracos, dos oprimidos, para não passar o certo por errado, nem o errado por certo, porque naquela ocasião existia muita rivalidade, assassinatos, né? Briga entre pessoas das quais tinham que sair realmente assassinadas quando existiu o confronto na Rua 10, num local, numa galeria que ali se confrontava as pessoas por devido a algum tipo de realidade e adversidades. Pelo livro, né, Carandiru, a gente vê uma série de problemas dentro do presídio, a gente vê a questão da sexualidade, a gente vê a questão do uso de drogas, a gente vê a falta de acesso à saúde também. O que mais que você via lá? A corrupção. Além da corrupção, existia também pessoas sendo extorquidas por aquelas pessoas que muitas das vezes tinham má intenções, e aquela pessoa que talvez tinha um poder aquisitivo era muitas das vezes extorquida pelo fato dela não ter muito conhecimento e pelo fato também que às vezes ela caguetou no linguajar das gírias, né? Denunciou o outro companheiro, então quando chegava lá eles cobravam esse tipo de atitude dessa pessoa que estava devendo para a criminalidade. A gente ouve muito essa coisa de que bandido bom é bandido morto, a gente ouve também um discurso de que as pessoas precisam ser presas e punidas. Você que viveu tudo que o presídio oferece para as pessoas, o que é que o senhor tem a dizer sobre o sistema carcerário brasileiro? Essa pergunta foi me feita em 2019, quando eu fiz parte da Brasil Conference lá em Harvard, no Haiti. E eles disseram esse dilema, que bandido bom é bandido morto. Eu falei que não, bandido bom é bandido ressocializado, não por entidades filantrópicas, mas sim pelo próprio Estado. Porque a ressocialização ela não existe dentro do sistema carcerário. Por isso que hoje nós somos o 3º país com maior número de massa carcerária mundialmente. Houve uma estatística em 2018 que nós tínhamos 775 mil presos
dentro do sistema carcerário. E 40% dessa população ainda se encontra em situação provisória, nem condenados foram, e são jogados junto com pessoas de alto grau de periculosidade. E aí, para mim, o sistema carcerário é um sistema falido, entendeu? Porque eu acho que o start do massacre do Carandiru foi para mostrar para as autoridades que tinham que se fazer política pública para dentro do sistema carcerário, porque daquela forma a qual aquele episódio que aconteceu eu só vi em filme. Me desculpa, os cambodianos e os judeus, mas eu só tinha assistido aquilo como no Camboja, como Auschwitz, só tinha visto aquilo em filme. E naquele dia eu carreguei aproximadamente uns 30 cadáveres, jogando dentro de carro de ML, ambulância, viatura, porque foi uma carnificina. Foi, né? A gente vai ter que fazer aquela pausa, mas no próximo bloco, seu Sidney, eu queria mais detalhes do dia em que teve essa invasão policial e que você me conte onde você estava, como foi que você reagiu quando você se percebeu vivo ainda. A gente vai então fazer essa pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais Identidade Geral. Já estamos de volta com Identidade Geral. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui o Sidney Salles, que esteve no massacre do Carandiru há 30 anos, né, seu Sidney? Um momento assim que marcou a história do sistema prisional brasileiro. E hoje ele está aqui contando como foi esse momento. E a gente também vai escutar o relato dele sobre o processo de ressocialização da vida dele. Hoje ele é um homem que influencia positivamente a vida de tantas outras pessoas, faz um trabalho tão bonito nessa ressocialização. Então o programa tá muito legal. Antes da gente retomar aqui o nosso bate-papo, oferecimento Anjos da Esperança, quero mostrar aqui para você o guia de estudo Deus me ouve? É uma pergunta, né? Às vezes a gente se pergunta mesmo, poxa, eu tô aqui orando, tá tão difícil, será que Deus está me escutando? O senhor já se fez essa pergunta, seu Sidney? Com certeza, várias já fui vezes, respondido, né? Também. Amém! Olha aí que testemunho belíssimo. Ele já fez várias perguntas e já foi respondido também. Eu tenho certeza que aos seus questionamentos, Deus também tem uma resposta. Então, para dar um spoiler, a pergunta é, Deus me ouve? Sim, Ele te escuta. Eu tenho certeza que Ele te ouve para você saber mais sobre o poder da oração na sua vida, sobre como Deus pode te livrar daquele cárcere emocional, mental, psicológico, enfim, você precisa pedir o seu guia de estudo da Bíblia. É muito simples, você manda para cá agora mesmo uma mensagem pelo WhatsApp. 0 operadora 12 98244 0077. Você vai escrever lá, minha gente, quero o meu guia de estudo Deus me ouve, oferecido pelo programa Identidade Geral. Mande aí para mim e aí o povo vai mandar direitinho para sua casa, de graça, pelos correios, e você vai poder se deliciar com esse estudo que está muito gostoso e olha, todo fundamentado com a palavra de Deus. Mas Luiz, eu não tenho WhatsApp, menina, eu só uso o telefone. Não tem problema, você liga para cá em horário comercial, agora já não vai dar mais tempo, então deixa para amanhã. Mas aí amanhã você liga, é 0 operadora 12 2127 3121. Os dados estão aparecendo aí na sua tela. Peça já, não perca tempo não, peça aí ligeiro o seu guia de estudo Deus me ouve, tá bom? Eu também quero te mostrar aqui uma coisa que seu Sidney trouxe pra gente ver, que são fotos de lá do Carandiru, nesse período em que houve o massacre. Vou mostrar aqui nessa câmera para vocês, olha só. É uma imagem aérea. Esse daqui é qual pavilhão, seu Sidney? Pavilhão 9. Pavilhão 9. Esse pavilhão aqui, temos uma outra foto, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui foi o momento em que a tropa de choque chegou em frente à casa de detenção, olha só. A gente vê aí a movimentação, inclusive, de repórteres, o pessoal cobrindo o momento, né? Aqui a gente também tem uma outra imagem, olha só, os detentos lá no fundo, alguns aqui deitados no chão, tá vendo? Tem mais aqui também, o corredor. Esse corredor vermelho aqui... Era o terceiro andar. Terceiro andar. Foi quando os policiais pediram para que nós pudéssemos carregar os cadáveres. Olha só. É isso, minha gente. Foi um momento, né? Às vezes a gente fica até sem palavras para poder imaginar tudo que se passou ali. Porque apesar das pessoas estarem ali em sua maioria porque cometeram algum delito, elas precisam ser tratadas como seres humanos. Eu acredito muito na humanização das pessoas, na recuperação das pessoas. Sou suspeita para falar, inclusive. E ver as pessoas sendo tratadas assim como animais
É de arrepiar. Nós éramos presos do Estado, né? E o próprio Estado invade a sua própria entidade e assassina brutalmente aquelas pessoas que estavam cumprindo as suas próprias penas. Agora, conta para mim um pouquinho, com mais detalhes, o dia. Onde o senhor estava? O senhor estava no campeonato, assistindo, estava jogando? Nós estávamos jogando, no final de campeonato. Inclusive, eu faço o gol no filme, é eu que faço aquele gol. Quando os agentes penitenciários falou que estava existindo uma rivalidade no andar, devido à dívida de droga, um detento com o outro. E quando nós subimos, já haviam várias pessoas já gritando, virou rebelião, virou rebelião. E aí, nessa correria, você se escondeu em algum lugar? O que foi que Não, você eu fez? subi para o quinto andar. E ali nós ficamos amotinados juntos, né? E nós achávamos que ia ser como uma greve normal, como fazem greve de metalúrgico, universidades. Eles iam soltar bomba de gás lacrimogênico, daqui a pouco soltar alguns cachorros, algumas balas de efeito moral, bala de borracha. Mas quando daqui a pouco, então, sobe um indivíduo e fala, não, os caras estão assassinando realmente. Eu vou até a galeria, no final, olho na ventana, que é a janela, quando eu olho para baixo, eu já vejo diversos policiais assassinando diversas pessoas já no campo. Foi quando então eu lembrei daquela carta do Salmo 91, que se encontrava na frente do meu travesseiro. Eu entro para dentro da minha cela, mas quando eu entro não tem como eu pegar aquela carta do Salmo 91, porque já existiam umas 15 pessoas, todas elas ajoelhadas, e eu acredito que cada uma delas clamava pelo teu Deus. Naquele momento também eu me dobrei o meu joelho e eu reciclei aquela carta do Salmo 91 de cor e salteado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Foi quando o policial chutou a porta, entrou com uma metralhadora para dentro, pedindo que todos nós despíssemos, saíssemos todos nu para fora. Quando eu saio nu para fora, eu deparo aproximadamente com uns 50 cadáveres. E nesse momento os policiais formavam um corredor polonês que você passava no meio e ali eles davam diversas coronhadas. E na hora da rebelião, os detentos eles quebraram a porta do elevador. Então, quando chegava na 10ª pessoa, 12ª, eles empurravam aquela pessoa. Você imagina uma pessoa cair do 5º andar no térreo. Eu vi que eu estava próximo do 9º, eu fiquei um pouco mais à frente no 5º. Quando mandaram minha fila passar, eu passei, mas quando eu vou descer, acredito eu que era um policial do GAT, todo mascarado, com uma espingarda, que tem uma faca na ponta, que eles chamam de baioneta. Quando aquele indivíduo que pulou na minha frente, ele enfiou aquela baioneta no estômago dele e deu mais um disparo de um tiro. Aquele indivíduo caiu no chão, um cachorro, pastor alemão, cata na jágula daquele indivíduo e começa a agonizar e estrangular. E naquele momento o policial falou, pula. E eu pulei por cima daquele cachorro, estrangulando aquele indivíduo, e eu desci o 4º, 3º, 2º e cheguei no térreo, onde todo mundo já se encontrava. Quando eu chego no pátio da entrada do pavilhão, onde era distribuída a alimentação, um policial me aborda e eu pensei comigo, vou fazer aquilo que o cachorro fez com aquele indivíduo. Não tinha muita noção, né? Estava com a noção do perigo, o pânico. E quando eu virei, eu acredito que era minha mãe já de joelho. Porque minha mãe sempre falava que mãe de joelho é filho de pé. Amém. E eu, naquele momento, quando eu viro, ele põe a mão no meu peito e fala, moça, eu não vou te matar não, só quero que você ajude a carregar esses cadáveres. E nós começamos a carregar todos os cadáveres que se encontravam nos andares. Quando daqui a pouco um policial do 3º andar, ele grita, negão, você e outro aqui, sobra para catar mais outro indivíduo que se encontra aqui. O indivíduo estava carregando comigo e disse assim, mas nós não carregamos todos os cadáveres? Eu falei, talvez nós deixamos debaixo de algum desses cômodos, vamos rápido lá, antes que os policiais eliminem nós. Quando nós chegamos no 3º andar, aquele policial aborda aquele indivíduo e fala, ó, vamos comigo na 369, você, negão, entra na 313, pega o cadáver, leva lá embaixo, depois você sobe aqui para catar mais outro cadáver. Quando eu vou catar aquele cadáver na 313, eu ouvo diversos disparos, acredito eu, que foi aquele indivíduo sendo assassinado. Mas quando eu vou catar aquele outro indivíduo que eu olho, é uma das pessoas que estava ajudando nós a carregar os cadáveres, entendeu? Porque agora que já havia carregado todos os cadáveres, estava dando quebra de arquivo nas pessoas que estavam carregando. E eu já logo identifiquei, arrastei ele até o 3º andar, no meio da galeria, soltei e subi para o 4º andar. Mas quando eu chego no 4º andar, eu deparo com aquela poça de sangue. Eu fiquei com medo de colocar o pé. Não com medo de contrair o soro do HIV, que a AIDS estava lastrando naquela ocasião, mas que eu sabia que tinha sangue de pessoas inocentes, pessoas que eu conhecia. E eu subi para o 5º andar. Quando eu subo para o 5º andar, eu deparo com 3 policiais. Um com a metralhadora, outro com a escopeta calibre 12 de repetição, outro com 12 automática. Quando eles me veem, eles apontam as armas para mim e perguntam, o que você está fazendo aqui? Eu falei, meu senhor, já ajudei a carregar todos os cadáveres lá embaixo, o tenente mandou o senhor me trancar. E ele falou assim, só que vai acontecer um milagre na sua vida. Você está vendo esse moinho de chave? É de todos esses cadeados, de todas essas portas que existem aqui. Eu vou escolher uma chave. A chave que eu escolher, eu vou bater no cadeado, vou torcer. Se o cadeado abrir, você entra para dentro. Se não abrir, o de trás falou, nós vamos te executar agora. Naquela hora eu fechei os olhos, lembrei novamente da carta do Salmo 91.
E reciclei o Salmo 23. Ainda se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estaria comigo. Quando ele colocou a chave, que ele torceu, o cadeado abriu e eu entrei para dentro. E naquele dia eu tive certeza que eu não seria assassinado naquele episódio daquele massacre. Amém. O senhor, inclusive, escreveu esse livro aqui, que olha só, Paraíso do Carandiru, a história do homem que, levado ao inferno, encontrou a porta do céu. Inclusive aqui, né, tem a imagem do inferno, aqui a imagem do paraíso. Muito linda a capa do seu livro, muito impactante realmente a sua história. E, de fato, você saiu de lá e hoje é um homem transformado, ressocializado, que tem ajudado outras pessoas. Como é que está a vida hoje, seu Sidney? Quando eu saí, eu não tive muito sucesso, porque negro, semi-analfabeto, ensino médio incompleto, com antecedente criminal, egresso do sistema carcerário, e ainda sobrevivendo no massacre do Carandiru, e sem nenhuma qualificação para o mercado de trabalho, as portas se fechavam. Mas foi quando então eu retorno para a criminalidade, num confronto eu sou baleado, levo 6 tiros, fico como portador de necessidade especial e eu começo a beber muito, usar muita droga e eu sou levado novamente para o presídio, que eu sou preso pelo tráfico de droga e eu encontro a pastoral com 2 missionárias. E elas evangelizando naquele dia, perguntou se eu não queria aceitar Jesus. Eu falei, mas já aceitei tantos outros tipos de santos. Ela só que esse vai fazer a diferença na sua vida. Eu falei, mas minha mãe também é crente. Ela falou assim, não, mas às vezes Deus usa profeta de fora. Você não quer aceitar Jesus como um salvador? Eu perguntei para ela, mas será que ele me aceita? Ela falou assim, nesse dia ele não está te aceitando, ele está te chamando, porque ele tem uma grande obra a realizar na sua vida. Naquele dia ela fez uma oração para mim, eu aceito Jesus como meu único salvador, eu entro para dentro da minha cela e passado no dia seguinte, eu já estava 30 dias preso, eu tinha sido preso pelo tráfico de droga, passado no outro dia o carcereiro grita, Sidney Francisco Salles, eu falei, pois não doutor, e para penitenciário do estado? Ele falou, não, eu acho que foi a oração daqueles crentes que fizeram ontem para você, sua liberdade acabou de chegar. Meu Deus. Amém. E aí eu deixo meu telefone ainda com os indivíduos para comprar droga comigo, mas passada uma semana que eu estou em casa, eu recebo o telefonema, minha irmã dizendo que é uma irmã querendo falar comigo, eu atendo, alô, quem é? Aqui é a sua irmã Natilde. Eu falei, não, minha irmã Cida, Dora, Beth, a Lili, não tem irmã com esse nome. Ela falou, aquela irmã que foi lá no presídio que visitou você. Eu falei, nossa, mas como que a senhora conseguiu meu telefone? Ela falou, é que meu Deus reverte a obra de todo espírito maligno e ele tem uma obra para fazer e mudar a sua vida. E eu quero te oferecer um tratamento no centro de reabilitação na cidade de Jundiaí. E eu aceito para ficar 3 meses nesse centro de reabilitação e passado 3 meses nesse centro de reabilitação eu conheço o desembargador Antônio Carlos Malheiros. E eu começo a andar com ele o Brasil inteiro. E depois foi para fora do país também, né? Chegou em 2019 eu fui convidado para palestrar em Harvard e fiz mesa com o ministro Luiz Barroso, o governador Flávio Dino do Maranhão, a Maria Brandes, se eu não me engano, dos direitos humanos, e tinha uma intérprete também que era a Cléo. Olha, seu Sidney, de fato, esse carpinteiro, ele pode transformar qualquer madeira e o senhor é um testemunho vivo disso. E eu só tenho a te agradecer por você ter vindo aqui, se colocado à disposição para dividir com a gente uma história que foi tão marcante, que foi tão impactante. Nossa, eu estou arrepiada até agora de tudo que você falou. Mas a parte mais bonita é saber que Deus, ele resgata a gente, independente de onde a gente esteja. E depois de 1 ano que eu havia me recuperado, né, no centro de reabilitação, eu recebo alta para me voltar para a minha cidade de origem. Foi quando então o desembargador Antônio Carlos Malheiros e o pastor José Carlos Marion, eles oferecem então para mim uma chácara que eles haviam alugado e que agora eles abririam um centro de reabilitação e eu seria então a pessoa que ia fazer a gestão daquela comunidade. E aí eu começo esse trabalho com o centro de reabilitação e passado hoje, já aproximadamente quase 25 anos, nós temos 4 centros de reabilitação. 2 para pessoas decorrentes quanto uso e abuso de substância psicoativa, psicotrópica e alcoolismo e 2 de abrigo institucional para pessoas moradoras de rua e pessoas vítimas de calamidade pública. Gente, que lindo, que lindo. Parabéns, viu, seu Sidney? Eu só tenho a te agradecer por você ter contribuído tanto para a Identidade Geral. Foi a entrevista que marcou, hein, minha gente? Nossa, eu tô arrepiada. Deixa eu até beber uma água aqui para me recompor, mas deixa eu me despedir de você também. Obrigada por você que acompanhou a Identidade até aqui. Espero que você também tenha aprendido grandes lições de que, independente do seu caminho, da sua trajetória, Deus pode te resgatar onde você estiver. E que o relato de seu Sidney também possa ter feito com que a gente seja um pouco mais humano com as pessoas, né? Um cheiro, minha gente. Até a próxima.